Mais tarde, porém, eu vi o emaranhado de vales e encostas a oeste e abandonei quaisquer perguntas que não versassem sobre a aura de mistério ancestral que pairava sobre o lugar. Era manhã, mas nos vales sempre havia sombras à espreita. As árvores cresciam muito próximas umas das outras, e os troncos eram grandes demais em relação às espécies típicas da Nova Inglaterra. Havia um silêncio profundo demais nas veredas entre as árvores, e o chão era macio demais por conta do musgo úmido e da camada formada por incontáveis anos de putrescência. As ervas daninhas e os espinheiros reinavam, e coisas furtivas e selvagens farfalhavam em meio à vegetação rasteira. Uma névoa de inquietude e opressão pairava sobre tudo. Um toque real e grotesco, como se algum elemento vital de perspectiva ou de chiaroscuro não estivesse correto. Não me admirei ao saber que os estrangeiros não haviam ficado por lá, pois aquela não era uma região propícia ao sono. O cenário lembrava uma paisagem de Salvator Rosa, uma xilogravura proibida em uma história de terror. A Cor que Caiu do Espaço, de H.P. Lovecraft. Traduzido por Guilherme da Silva Braga. Editora Edra, 2015. Muito bem, eu sou o Arthur Marqueto e estou aqui com Jorge Amaral e Ana Raíssa para mais um episódio e mais uma leitura estranha. Hoje, neste segundo episódio da primeira temporada, vamos falar do Encontro com o Estranho e discutir dois contos do H.P. Lovecraft, que é O Chamado de Cthulhu e A Cor que Caiu do Espaço. Acho que antes da gente começar a conversar, vale fazer uma pequena biografia de quem foi Howard Phillips Lovecraft, ou geralmente conhecido como H.P. Lovecraft. Ele nasceu, viveu, morreu e passou muito tempo da vida dele em Providence, em Rhode Island. E ali ele nasceu em 20 de agosto de 1890, morreu em 15 de março de 1937 lá também. Passou um momento da vida dele em Nova York. E para quem quiser, acho que conhecer um pouco mais da história dele, eu vou deixar os títulos na descrição do episódio. Mas tem um texto do Houellebecq sobre Lovecraft, que é um texto bastante curioso, bastante interessante, que vai falar dessa trajetória dele e unir com algumas questões da escrita dele. E acho que, em primeiro lugar, a gente pode visualizar a vida dele como uma vida complexa. Ele nasce numa família abastada e perde tudo para voltar a ter uma vida mais confortável e perder tudo de novo, né? Por quê? Porque ele nasce, ele tem um pai e uma mãe com uma situação bastante confortável, daí ele passa por um processo de perda, vai morar com o avô, que também é um avô bastante rico e que deixa ali com ele um espaço de bastante conforto financeiro e de incentivo com a escrita, mas na virada do século ali, para os 1900, o avô dele começa a perder esse dinheiro, então ele passa por mais um processo de perda e de ruptura, e aí ele tem esse processo de abandono, educação e tal, em um momento bastante depressivo dele, né? Ele já tem elementos desses na infância. Dos 18 aos 23, ele passa por um momento efetivamente de colapso mental, então ele tem relatos muito melancólicos, tristeza, abandono na infância, esse processo de amadurecimento dele, né? Que o Houellebecq vai chamar de um escritor com uma verdadeira aversão pela vida, sob todas as suas formas, e uma falta de propósito. E a gente vai ver essa construção dessa pessoa, assim. Eu acho que a gente pode começar já tirando uma questão dele da frente, assim, que é essa biografia dele marcada, né, por uma postura bastante preconceituosa, né, um ódio racial, um antissemitismo, uma certa questão nesse caminho. Eu não sei se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa a essa biografia dele antes da gente poder falar sobre isso com mais profundidade, porque, enfim, às vezes eu fico pensando, né, e as pessoas devem se perguntar, pô, se a gente tem essa biografia hoje, com tanta gente, tantas possibilidades, né, por que a gente vai falar de um autor como esse? Eu tava aqui dando uma olhada nesse livro A Vida de H.P. Lovecraft, do S.T. Josh. É gigante, conta a história dele em minúcias, assim. E tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, ele herdou do pai, mesmo o pai tendo adoecido quando ele tinha 2, 3 anos e morreu quando tinha cerca de 6, 7. Mas o pai tinha uma questão contra o próprio Estados Unidos ali. Ele dizia que
ele era contra certas vulgaridades provincianas, então ele tinha uma certa adoração pela Inglaterra. E o próprio Lovecraft parece que já criancinha falava salve a rainha, salve a rainha. Ele já tinha até um preconceito desse tipo ali, contra o próprio país onde nasceu, né? E isso, né, se desenvolve em outras formas também. Ao mesmo tempo, né, também estava lendo aqui que ele era assim, ele tinha um acesso à cultura enorme desde criança, justamente porque a família Phillips, né, da mãe, era uma família com posses e tal. Então eles falam aqui, né, que ele desde a partir dos 3 anos de idade já tinha acesso a livros e foi tendo acesso a Contos de Fada de Grimm, depois Mil e Uma Noites, Balada do Velho Marinheiro do Coleridge. Com 6 anos ele já tinha lido a Balada do Velho Marinheiro, livros do século XVIII, Shakespeare, Hawthorne, Bulfinch, vários livros clássicos da Grécia, tudo com 6, 7 anos. Foi indo até chegar em Poe, que foi uma grande inspiração para ele. Então ele, ao mesmo tempo, tinha todo esse repertório ali já desde criança. E interessante que dizem que também lá pelos 7 anos ele começa a ter pesadelos e que vinham esses monstros, né? Então muitos dos monstros dele parece que foram inspirados já desde essa época e, né, também muitas dessas questões do sonho que aparecem em vários contos, né? Pessoas que navegam nos sonhos ou sonhos que, né, como tem no chamado do Cthulhu, né? Os sonhos que afetam as pessoas e tal. Então ele traz essa questão onírica aí desde criança. Só algumas curiosidades que eu tava pescando, assim, mas acho que é uma vida de altos e baixos, né, principalmente. Ele teve essa vida complexa, eu achei interessante o Arthur falar complexa, porque quando você vê, geralmente a pessoa nasceu, morreu e viveu a maior parte da vida no mesmo lugar, você não imagina, né? Geralmente dá essa impressão de que foi uma vida mais ou menos estável ali, e quando se pensa na biografia de um autor, a gente tem um movimento de, né, uma tendência, aliás, de pessoas pensarem assim, mas não é isso que define, você pode ter uma pessoa péssima que fez, né, é aquele dilema, né, do Yaws lá, a pessoa pode ser péssima e fez ótimas obras de arte, não é isso que define, né, o Picasso ter sido péssimo não significa que o Picasso não seja um mestre, mas entendo, e eu acho também que não é, que obra de arte, não é isso que define, né, não quer, tem um meme que é com um desenho assim do estúdio Ghibli, e aí você tem assim o criador e a criatura, né? E logo embaixo é um quadrinho do Junji Ito. E assim, o Junji Ito é um cara totalmente de boa, bem vestido vida, de gatinho. Vestido de gatinho, com a canequinha engraçada na mão assim. E o Miyazaki completamente deprê, tipo assim, I hate the Beatles. Tipo, nossa, eu odeio essa vida, a vida é uma merda, o Beatles é uma merda, eu odeio tudo isso e tal, totalmente deprimido. Puto, não deprimido, mas puto. Sabe o que tem nisso aí também? O outro lado da moeda da discussão, que é o excepcionalismo do gênio, né? Pô, ele era um gênio, ele pode ser um cretino, ele pode ferir todos os direitos humanos. Imagina, você ia tentar se manter ali no nível de normalidade se você fosse um gênio. Tem isso, é uma crítica válida, é um viés de pensamento, mas eu acho que não se aplica a tudo o tempo todo. E no caso do Lovecraft, eu sinto que enriquece muito a leitura que a gente faz dele. Se você quer fazer uma leitura mais aprofundada, enriquece muito você saber a biografia dele, porque a primeira vez que eu li Lovecraft foi quando teve o boom, né, de traduções dele, então tem mais ou menos uns 10 anos. E foi engraçado, acho que eu comentei isso com o Arthur, porque eu ganhei livro do Lovecraft de todo mundo. Eu tenho muita... Parece que eu sou assim, a maior leitora do Lovecraft do mundo, porque eu tenho várias edições dos contos dele, mas não que eu ganhei de amigos queridíssimos. E eu fui lendo, e eu não me atentei tanto porque eu não sabia direito quem era, quanto pela novidade, né? Foi meu primeiro contato e o meu primeiro estranhamento com o texto dele. E porque eu era 10 anos mais nova, do estranhamento com certas coisas que eu tive agora, e não no estranhamento no sentido que a gente está falando aqui, mas o estranhamento do tipo, caralho, ele é racista mesmo, né? E é uma coisa que tinha passado muito batida. Aí agora você lê o Chamado de Cthulhu, você fica assim, nossa, o horizonte do bicho era muito limitado. Como é que pode? Cara, com tanto acesso à cultura, ter um horizonte limitado desse. Então, não é justificar a obra do Lovecraft. Eu acho que é acrescentar mais uma camada ali disso assim, você saber que o cara tinha sonhos, pesadelos horríveis desde criança, acrescenta uma camada no porquê que o sonho pra ele era tão importante, porquê que ele queria tanto escrever sobre sonhos que enlouquecem. Porque
é muito recorrente, assim. E sonhos que as pessoas têm ao mesmo tempo, né? Em vários contos tem isso também. Enquanto o fulano estava com febre, tendo sonhos horrorosos, lá na mesma data, em outros lugares, outras pessoas geniais ou, né, cientistas e artistas estavam tendo os mesmos sonhos ou sonhos tão horripilantes quanto e tal. E aí você pode, né, fazer aquele psicologismo em cima disso. Talvez ele quisesse expurgar isso, talvez ele quisesse não estar sozinho dentro desses pesadelos, porque ter pesadelo é terrível. Então, não é explicar ou justificar o antissemitismo, o racismo ou a ignorância racial dele pela sua biografia, mas é acrescentar uma camada. De onde que vem isso, né? Porque muita coisa é ficção. É ficção, é o gênio do cara, é a sua imaginação, é a sua... Mas a gente não se separa, né? O sujeito, ele não tá solto no espaço e no tempo. O sujeito, ele é fruto do seu espaço e do seu tempo. Então eu acho interessante a gente ter essa camada. Eu acho isso legal porque eu sou totalmente contra dessa narrativa do excepcionalismo do gênio, né? Eu acho que, enfim... O fato da pessoa ser muito boa em alguma coisa não significa que ela não tenha sido horrível em outras. E eu acho que nesse caminho existe às vezes uma tentativa de defesa, de Sim. Mudar. Não, na verdade ele não era isso. E eu acho que não precisa passar por isso, sabe? Eu acho que a gente consegue olhar para uma obra, olhar para um texto, olhar para uma representação e conseguir abarcar esses dois aspectos, sabe? Ele era de fato, ele escreveu o que ele escreveu, ele colocou o que tá ali, e o racismo, essa faceta dele, esse ódio que ele sentia, está na narrativa, né? E eu acho que isso é importante, complexificar essa biografia, entender quem está falando, de onde está falando, o que ele tem ali, até porque muitos anos depois, acho que, sei lá, há uns 10, 15 anos pra cá, tem uma formação, uma leva de autores que foram muito influenciados por essa narrativa, por esse tipo de escrita, e que passam a desconstruir, a ressignificar, a passar por um outro caminho por isso. Então acho que essa complexificação, sem deixar em um extremo ou outro, mas tentar entender o processo por várias faces, é muito importante pro que está sendo dito, né? Acho que aqui no mercado brasileiro, o que talvez seja mais conhecido seja a Balada do Black Tom, do Victor LaValle, que é uma releitura de um dos contos do Lovecraft, pelo ponto de vista de uma das pessoas que, entre aspas, é o malvado, o agente do sobrenatural ali, que ele vai colocar no conto, né? Que é o oposto do narrador ali do Red Hook. E aí é muito legal porque o Houellebecq, até parece um pouco com o que o Jorge citou, que o Houellebecq ele vai descrever o Lovecraft como alguém que achava que era um verdadeiro cavalheiro, que significa o quê? Acreditava ser superior à maioria das pessoas, tinha um sistema de valor inteiramente oposto, era fundamentalmente racista, abertamente reacionário, glorificava inibições puritanas, julga como evidentemente repugnante as manifestações eróticas diretas, era decididamente anticomercial, desprezava dinheiro, considerava a democracia uma tolice e o progresso uma ilusão, e a palavra liberdade, tão cara aos americanos, arrancava dele apenas zombarias entristecidas. Nossa, ele se achava muito inglesinho, né? Exato. Ai, que dó. Total inglês, né? Não, e isso aí era contra a própria família da mãe, porque eles eram, né, eles tinham se dado bem lá nos Estados Unidos, eles não pensavam desse jeito, né? Talvez não em todos os aspectos, pelo menos não no aspecto do inglês. Só para comentar dessa questão histórica, né, do racismo e tudo, eu acho que o que vocês estão falando é muito importante porque, né, também ali é uma forma de entender um pouco da época, né? O que ele tá escrevendo tá decantando ali não só o que ele pensava, mas o que muita gente pensava, né? Então a gente acaba tendo esse contexto histórico, social, psicológico, né, daquele momento, através, né, da arte dele, para também poder criticar, poder saber, poder entender uma evolução social e tudo mais. Até pra não ficar achando que o cara é o mais racista do mundo, né? Nossa, é o homem, mas... Não, todo mundo era meio assim mesmo. Algumas vezes somos até hoje. Pessoas são assim até hoje. Yes. Tem gente que, né, que é pior que ele até hoje, né? Até Exato. hoje. Eleito Então, presidente. né? E acho que até por isso é importante a gente não ignorar esse fato e também não falar só disso. Exato. Né? Então, juntar, né, justamente essas camadas de complexidade que estavam envolvidas ali. E eu acho que é importante a gente destacar isso, né? Em uma das introduções de uma das várias coletâneas que saíram nos últimos anos do Lovecraft, inclusive eu cheguei a escrever um texto sobre vários desses livros no Jornal Rascunho, vou deixar o link também na descrição para quem quiser checar. Inclusive, a gente estava conversando quando a gente propôs o podcast, tentarei sempre manter para vocês ouvintes algum textinho de apoio, alguma coisa, e aí quando não for possível, deixarei textos já escritos que dialogam na descrição para vocês, pra gente poder continuar o debate. Mas de qualquer forma, o que eu ia comentar é que em uma dessas introduções,
é que tem uma fala do Stephen King específico que vai falar que, geralmente, quando você vai se debruçar sobre uma narrativa dessas, de terror, horror, dessas narrativas de estética negativa, né, que eles chamam, que vai tratar dessas partes que aterrorizam alguma sociedade, ele vai falar, olha, geralmente esses livros, eles mostram, né, o que aterrorizou uma geração. São decisões ali editoriais que mostram o que estava sendo aterrorizando uma geração. E é exatamente isso que acontece com Lovecraft, né? A gente tem ali um ódio racial, inclusive, apesar do antissemitismo dele, ele chegou a se casar com a Sonia Green, que era uma escritora judia, eles foram juntos para Nova York por um tempo, ele viveu lá uns anos mais conturbados da vida dele, foi lá também onde ele escreveu parte dos contos dele mais famosos, inclusive o que a gente vai conversar hoje aqui, o Chamado do Cthulhu, e lá também ele passou por um momento de aperto financeiro gigantesco, foi um momento em que ele teve que procurar mais emprego, lidar com um batalhão de trabalhadores, e que a gente tá pensando ali na metade do século XX, na primeira metade do século XX, então ele teve que lidar com uma série de imigrantes, uma série de pessoas que não fazia parte do círculo dele numa província, onde ele tinha uma família de alta renda, então ele teve que lidar com uma série de outras pessoas, e ali os preconceitos dele se intensificaram muito intensamente, né? E aí eu acho que a gente pode começar a pensar os elementos que compõem a ficção dele a partir disso, né? A gente tem ali uma narrativa que vai falar desse contato com o outro, desse desconhecido que vem do outro. A gente tem, inclusive, uma série de... Para não suavizar e não diminuir o que está sendo dito aqui, a gente tem uma série de elementos negativos que vêm, principalmente, de povos minoritários, de regiões minoritárias, de grupos minoritários, né? Acho que é o termo mais ideal. Então a gente tem indígenas, árabes, afro-americanos, a gente tem práticas religiosas que vão fazer canibalismo, sacrifício. Em A Sombra de Innsmouth, inclusive, acho que é o exemplo mais extremo, assim, que a gente tem um momento ali em que a suástica é usada como símbolo de proteção, isso no começo, ali perto dos anos 30. Então não é um uso tão inocente assim nesse momento, né? E eu acho que a gente pode começar pensando nessa narrativa, falando justamente dessa forma, do porquê que a gente tá falando do encontro com o estranho, né? Da onde vem isso? O que a gente tá pensando? O que a gente tem na narrativa dele que vai estruturar essa nova forma de escrita? E qual é o nome dessa nova forma também que a gente pode visualizar? Então, a gente pode falar um pouco desse... Como se fosse um gênero, né? Ou um momento, um movimento ali daquela época, mais ou menos entre 1880 e 1940, que alguns autores dizem, tem esse gênero, o weird, né? O weird clássico ali, um movimento mais tradicional, porque futuramente, assim, mais perto do final do século XX, a gente tem o new weird, então a gente faz essa diferenciação, né? E aí, é interessante pensar nisso como justamente uma ideia de uma ficção de alteridade, né? Então, de encontros com algo estranho, com algo diferente, com algo indescritível às vezes, ou até impossível de entender de alguma maneira, e que se traduz, né, tanto às vezes como o encontro com esses outros humanos que a gente está comentando aqui, que acabam indo por esse lado mais racista, né? Ou também como entidades cósmicas que são como o Cthulhu que ele traz, né? Que representam muitas coisas, inclusive esse racismo, mas também outras questões, né? E aí tem vários autores que, né? E aí cada um tinha seu viés, tal. O Lovecraft acabou sendo o grande expoente, né? Desse movimento, digamos, e que tem algumas outras características. Por exemplo, o uso desses monstros não tão comuns, até antes, assim, o gótico, né? Um tipo de literatura de horror, ia buscar mais fantasmas, vampiros, monstros mais tradicionais da mitologia e tal. E ele traz ali um tipo diferente, né, que talvez tenha sido baseado nesses sonhos de criança dele, mas um tipo ali cheio de tentáculos, com bolhas, membros estranhos, formas, né, gosmentas, coisas que acabaram com o tempo até se transformando numa espécie de ícone, né, desse tipo de literatura de horror, né, o tentáculo, né, virou uma coisa assim clássica, digamos. E outra questão interessante é que naquele momento, né, principalmente antes dos anos 20, de 1920, ainda não tinha assim uma definição do que era uma ficção científica, né, como conhecemos hoje. O que é um horror, né, uma fantasia. Isso foi se definindo principalmente ali com as revistas pulp da época e uma crescente comercialização desse tipo de narrativa. Então ele traz uma grande mistura desses gêneros que ainda não eram definidos. Então a gente tem traços de fantasia, traços
principalmente do horror, e também traços de ficção científica, nessa tentativa de uma explicação cientificista das coisas que estão acontecendo ali, e até de dizer que às vezes a ciência não dá conta, né, de explicar o que acontece. Ela nasce naturalmente como um tipo de ficção já híbrida ali, né, que hoje a gente, olhando para trás, a gente entende como híbrido. Híbrido nos monstros, híbrido em si mesmo. Eu acho que tem uma coisa legal que pode ser para ajudar as pessoas a visualizar, que é esse movimento que você comentou de retomar uma espécie de tradição, de ideia com uma nova carinha, assim, né? Então, o que ele tá aqui, a gente pode pensar? Que é essa junção do elemento fantástico, do elemento mágico, do elemento sobrenatural, mas com uma espécie de materialismo, né? Acho que é uma forma curiosa de trabalhar, porque eu acho que é importante, porque a gente vai comentar da narrativa dele ali, que é uma ideia de trabalhar, sei lá, uma história de vampiro, mas não é uma história que tá pautada por lendas, boatos, por um narrador que vai deixar ali um mistério de será que aconteceu ou será que não aconteceu, né? É uma explicação científica, né? Tem a Casa Temida, que é um outro conto dele, que ele vai começar o conto ali, que ele vai descrever esse vampiro não por, tipo, os boatos, um mistério, uma coisa aconteceu, tipo, essa não seria uma impossibilidade física ou bioquímica à luz da nova ciência, que inclui teorias da relatividade e da ação intratômica. Tipo, o vampiro é uma coisa que pode existir. A gente tem ali uma explicação, e aí usa uma explicação científica pra falar de um elemento fantástico, enquanto ele tá causando horror, então ele faz uma mescla, né, de várias questões. Eu acho que esse é um caminho bom que a gente pode seguir. E pensando, aí acho que a gente pode discutir, nós três, um pouco mais sobre isso, que é também essa literatura que tá em crise com a totalidade, né? A gente tá pensando que é um processo do mundo ali, o Ocidente em específico, né, a parte da Europa, da América, tá vivendo ali uma crise com a guerra, a ideia, o mundo parece sombrio e um lugar horrível, o ideal civilizatório de levar o progresso, ele já tá ruindo também, já tá bastante, essa desesperança cresce no ar, a gente teve em 29, o crack da bolsa ali nos Estados Unidos, então enfim, a gente também tá num momento de descrença, né, em relação ao futuro, e qualquer semelhança com o presente é uma mera coincidência. Mas eu acho que a gente pode falar também um pouco sobre esse momento histórico, né, de como ele vai se relacionar ali, porque a gente tem uma ideia de civilização e de progresso e de ocidente e de como a ciência vai ajudar a gente, que vai ruindo também, né. E eu acho que isso conversa muito com isso, né, esse momento histórico. Ele conversa muito com esse horror que não se pode explicar. Um comentário que a gente escuta muito, eu brinco muito isso com um amigo em especial que não gosta do Lovecraft, que ele fala que é sempre assim, é tão horrível que eu não consigo dizer, e ele fica, não, me diz, saber. Nossa, é inexplicável, porque a pessoa que olhou morreu de tanto pavor, e nunca fala o que é, que, né, você vendo pelo lado do jocoso, mas você ir pegando o que o Jorge falou, né, que é uma explicação daquela época, é uma depuração, é aquilo que causava medo na época. Você tá vivendo nessa época num mundo que você não consegue explicar. Você não sabe se esse mundo não vai acabar. A gente tem que pensar que o mundo em guerra é um mundo que está acabando. E a gente estava falando de guerras mundiais, né? A gente vive isso agora, em menor escala para nós, mas em maior escala, por exemplo, no Oriente Médio, no chamado Oriente Médio. O mundo no Irã acabou há muito tempo, por exemplo. Se a gente pensar que o Irã é um país que está há mais de 30 anos constantemente em guerra, o Congo está constantemente em guerra, é um mundo que acabou. Se você transfere isso, que foi naturalizado pela cultura ocidental, de que é uma coisa de África, América, Oriente Médio, Oriente em si, terceiro mundo, mundo em subdesenvolvimento, e você traz isso para o centro do que agora é o capital, é um horror inexplicável. Como isso aqui nos Estados Unidos, o maior atentado terrorista da história foi em Nova York. Será? Sabe? É por isso que eu falei a crise no Ocidente, né? Porque a gente tem uma série de absurdos que acontecem na história. Porque assim, nossa, não, isso é normal de acontecer em outro lugar. Aqui só pode ser o fim do mundo. Nós não conseguimos explicar. Quando acontece o Holocausto nazista, você tem muitos críticos que usam com razão comparações com o Congo belga e falam assim, não, mas isso sempre aconteceu. Isso é o colonialismo. O erro foi ter feito isso na Europa. Aí é um horror inestimável, inescapável, incompreensível. Por que isso está acontecendo? Nós não temos culpa nenhuma, a gente é que faz com os outros. Então, você... Poxa, como assim estão fazendo comigo o que eu faço por aí? Que absurdo. É que a ordem tá errada. Né? A ordem tá errada. Pô, eu tô em cima nesse globo. E você está vivendo neste mundo, e aí tem essa reação. É plausível
uma pessoa que viva neste mundo, ainda mais sendo um cara que a história pessoal dele é muito frágil, né? Financeiramente, psicologicamente, familiarmente ali, né? O pai morre, aí depois vai morar com o avô e depois não tem mais o avô e tem uma vida confortável financeiramente, já não tem mais essa coisa toda. É nesse momento que o sujeito procura o reacionarismo, pessoalmente falando. Todo o resto ele não sabe explicar. É um horror inexplicável. E é sempre algo que vem de muito de fora. É sempre algo muito alienígena, né? E não indígena, não é de dentro. É muito de fora. É de um espaço além do compreensível pela ciência. Porque nessa época também, a ciência vem explicar muita coisa. Aí você tem aí, por exemplo, o surgimento do espiritismo. Que aí, vejam bem, nós não somos religião, nós somos ciência, pois nós podemos explicar X, Y, Z. Porque é um movimento comum nessa época. E aí, nossa, olha, não é superstição, é ciência, não é isso, é ciência. Não. E aí, quando você bate nessa ciência ainda tão incipiente, você bate numa parede ali que a pessoa não sabe explicar, é o fim do mundo, porque se a ciência não explica, é porque só pode ser um horror inestimável, só pode ser cósmico, só pode ter até mesmo esse uso de formas de horror não convencional, porque o fantasma é isso do conto. O vampiro eu posso explicar, até cientificamente, se eu quiser, né, falando do conto. O fantasma eu posso, né, tá ali. O lobisomem e outras lendas que são mais comuns e mitologias. Agora, um horror que vem do espaço, que eu não consigo sequer imaginar, porque eu não sei vocês, mas toda representação que eu vejo do Cthulhu não é aquilo que eu imagino, mas eu não sei explicar também o que eu imagino. Nem ele. Não, nem ele. E todos aqueles músculos, vocês estão levando as coisas a sério demais. Ele não tem aquele bração, se acalme. E então é uma coisa muito gosmenta. Por quê? Porque é uma coisa meio disforme. Eu não posso dar forma, eu não posso explicar a forma. Não é uma forma sólida. E o que não é sólido, o que desmancha no ar, né? É o que amedronta. Então você tem essa depuração aí também. É um horror que eu não sei explicar. É uma coisa absurda. Já lá pra Guerra Fria, a gente começou a ter muita história, muito filme de ET, que é uma versão mais próxima, né? Tá mais perto aqui do que o universo do Cthulhu. Em anos-luz tá mais próximo da gente. Por quê? Porque tinha aquele Doomsclock lá, olha, estamos a 2 minutos da meia-noite e a meia-noite é o colapso nuclear. Então tava todo mundo muito amedrontado. E aí eu transfiro esse medo, que é um medo imputado pelos governos, pela guerra, esse medo ele vem do espaço. Então a gente tem essa versão mais pop, que é o ET, que são as aparições, que são as abduções. E antes disso eu tenho uma coisa que é muito mais inexplicável, distante, antiga, porque tem isso do antigo. É antigo, isso é antes do mundo ser formado, das galáxias serem formadas, ele já estava adormecido em sua casa esperando o mal. Então, você tem, eu acho que pra mim, assim, quando eu penso nessa época, que você pensa o contexto histórico, tá muito ali, e não só no texto do Lovecraft, mas todo mundo que escreveu nessa época e que foi por esse caminho. É o inexplicável porque eu, como indivíduo, eu não sei explicar isso. O meu mundo tá acabando. Só que não é uma coisa nova que vem de fora. É um mal antigo e terrível e que perturba a pessoa, não é fisicamente. Eu não estou andando na rua e dou de cara. É uma coisa que me perturba no sonho, no sono, que é algo que eu não posso explicar. Eu não posso conter, eu não posso controlar e eu não posso evitar. Se eu tenho um pesadelo, se eu caio de febre e fico 30 dias com febre, igual ele, né, no chamado de Cthulhu, tem o rapaz que fica dias e dias com febre, ele não lembra nem que a família foi buscá-lo e onde ele acordou depois. É uma coisa que o indivíduo já não tem controle. E isso é muito apavorante. Isso é terrível. Eu não tenho controle do que eu vou ver além dessa barreira, né? Se eu passo ali a barreira do sono, ou se algo vem do espaço, e esse algo é muito antigo, é algo que submerge, e o mar também, o mar é muito terrível. Se o mar é terrível pra gente hoje, 2025, imaginem isso, no final do século retrasado, né? Porque já estamos bem antigos nós aqui também. O mar é uma coisa inacreditável, se a gente for pensar assim. Explica aí pra alguém que não tem ideia do que é o mar. É inacreditável. E aqui isso vem, essas formas se remetem, né? É sempre tudo muito úmido. Até a própria cidade é ciclópica, é úmida, é gosmenta, tá sempre meio escuro e meio frio e não sei o quê. Então, isso dá esse tom, claro, muito banhado na ficção e na inventividade e tal, desse mundo que já não podia ser explicado, porque era um mundo que estava em colapso, que é um mundo que estava acabando. E a gente sabe que para o centro do Ocidente e do colonizador é o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro estava acabando, né? Por isso que ET só invadem
tem os Estados Unidos, porque lá é o mundo inteiro. Parecia algum tipo de monstro ou de símbolo representando o monstro, tal como apenas um intelecto perturbado poderia conceber. Se eu disser que minha fantasia extravagante conjurava ao mesmo tempo as imagens de um polvo, de um dragão e de uma caricatura humana, não incorre nenhum tipo de infidelidade ao espírito da coisa. Uma cabeça polpuda com tentáculos colmava um corpo grotesco e escamoso com asas rudimentares, mas era a silhueta da figura o que a tornava ainda mais horrenda. Atrás da figura aparecia a vaga sugestão de um cenário arquitetônico ciclópico. O Chamado de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, editora Companhia das Letras, tradução de Guilherme da Silva Braga. Tem uma coisa interessante, assim, né, que eu fiquei reparando. Ele era, né, é bom, acho que ressaltar que ele era um materialista ateu, né? Então ele tinha essa questão de que a ciência deveria, né, dar conta de tudo, tudo é explicado. E esse materialismo até aparece, como o Arthur comentou, assim, nessa forma de descrever também. Né? Então ele exagera, ele justamente faz um excesso de materialismo, né? Ao ponto de que as coisas são mais do que elas são fisicamente, assim, né? É um ângulo que não é um ângulo, né? É uma cor que não é uma cor, né? Uma coisa além da própria fisicalidade ali. E aí ele traz essas questões, assim, essas coisas inomináveis, esses monstros, esses grandes esquecidos lá, os deuses e tal, como se fosse uma coisa assim que vem daquele sublime antigo, né? Mas antigamente, antes dele, né, o sublime era uma coisa que você olhava uma grande, sei lá, um vulcão, né, aquela coisa sublime e tal, mas, bom, olhamos, nos surpreendemos aqui com essa coisa além do humano, né, que vai muito além, uma coisa supraliminar, né? Tem o subliminar, que é aquela coisa que fica abaixo, tem o supraliminar, né, que é a coisa além de nós, né? Só que antes dessa época aí, né, de destruição do mundo, esse sublime estava meio quieto ali. Bom, olhamos depois, bom, a gente continua aqui, nossa ciência, a natureza ali longe, a cultura separada, né? O dualismo ali mantido, uma coisa ali, outra aqui, né? Os humanos não são parte da natureza, como se pensava e tal. O que o Lovecraft traz é que essa divisão ali não dá mais conta também, de alguma forma, porque os monstros irrompem, né? Eles vão destruir tudo, né? Existe uma promessa ali de que, bom, esse monstro vai acordar e vai vir acabar com todo mundo. Ele não vai ficar ali quietinho, apesar dele, no conto, até dormir de novo ali, mas ele vai vir uma hora. E a cor lá, né, do espaço, ela anda 2 centímetros por ano ali, ela vai tomar todo mundo. Né? E eu achei interessante pensar, assim, que como se ele cometesse uma espécie de ato falho, assim, quando ele fala dos monstros lá, alteridades distantes que vêm, né, como se fosse externo. Mas, ao mesmo tempo, elas vêm pelo sonho, né, e elas vêm pela loucura, elas vêm pelo inconsciente do ser humano nos atacar. Ou seja, no fundo ele está falando do próprio ser humano, né? É só uma projeção dessa sombra do próprio humano em algo externo, mas que nos atinge sem a gente sair de casa. Ali, o artista lá dormindo em casa, ele sonha com a estatueta, né? O cara tá em casa lá e aí cai o meteoro na cabeça dele e destrói toda a vida dele. Né? Então é uma coisa que, na verdade, quando ele tenta, né, criar essa atmosfera de horror, porque o que ele tá... É interessante lembrar também que ele tá conscientemente buscando criar um texto que é de horror. Então, bom, o que traz medo? Bom, pra mim traz medo que a ciência não dê conta de alguma coisa. Pra mim traz medo pensar que, né, algo além do humano, né, algo que nos transcende em tempo, em espaço, né, pode existir, né? Isso são coisas que trazem medo. E ali, ao mesmo tempo, o que traz medo? Que o próprio ser humano perca controle de si mesmo, né? Que é o que de fato aconteceu, né? E a guerra, que foi ali, né, 14 as publicações principais dele são dos anos 20, né? Então é muito próximo, né? E tantos outros. Teve um autor do Weird inglês, o Hodgson, que morreu na guerra, né? Então, tava ali, né? Estavam vivendo essa questão toda. Eu achei uma coisa muito legal que você falou, Jorge, que foi uma coisa que me escapou até agora, que eu acho que é esse contexto do que estava sendo feito na literatura, né? Além desse mundo explicável pela ciência, né? No quesito social e científico,
um acadêmico do que estava sendo vivido ali pela época, a gente tem uma literatura que é uma literatura majoritariamente descrita como o século sério, né, pelo Franco Moretti, que é uma literatura bastante capitalista, bastante burguesa nesse sentido, de estabelecimento de um mundo em que as ações têm consequências, e que a gente tem um ritmo controlável de vida, em que a gente tem uma vida bastante pacata e bastante pasmacenta quase, né? E o que ele vai colocar é uma proposta que quebra, né? Que rui, que rompe com tudo isso. E no momento em que a gente tá gravando isso, a gente tá muito com as discussões marcadas agora com as falas da Aurora Bernardini falando sobre forma de romance, né? E isso eu acho que é interessante de visualizar. O que o Lovecraft tá propondo aqui é uma forma de escrita que vai apresentar esse outro mundo, né? Não só com o conteúdo, mas esse estabelecimento do gênero estranho, do gênero weird que o Jorge comentou, é essa união também, né? Então não é só essa descrição do Lovecraft, não é só esse trabalho do monstro esquisito, mas é uma proposta dessa narrativa de horror que nem tá formulada nos moldes de uma leitura, de uma lenda urbana, de um caos, mas também não tá pautada pelo romance do século sério, pelo romance médico burguês que a gente vai ter nesse momento, né? Acho que eu queria fazer uma coisinha mais de catálogo para as pessoas visualizarem essas estruturas que a gente tá comentando, de alguns elementos que aparecem e que caracterizam essa prosa do Lovecraft. Acho que a gente tem um primeiro elemento que a gente pode destacar, que é essa sensação de deslocamento, né? Que é essa percepção na narrativa de que algo é estranho e que não deveria existir naquele espaço. O que significa que se aquele ser está existindo naquele espaço, bom, então as categorias que eu usava para entender o mundo até agora, elas estão erradas. Porque neste mundo que eu entendo e que eu tenho a minha categoria de percepção, é impossível que exista um ser como Cthulhu dormindo na cidade de R'lyeh sem poder morrer, porque ele não tá morto, ele não tá vivo, ele não... O que eu tenho de categoria de análise para compreensão do mundo tá errado, né? E não só nessa ordem de existência, né, mas a gente tem esse desmantelamento do tempo e do espaço, né? Porque é um tempo também que são tempos e distâncias e espaços que são incompreensíveis. O que são 20 mil anos atrás? Porra, 20 mil anos, 200 mil anos, 20 mil anos, 1 milhão de anos e 200 anos atrás, na nossa cabeça é mais ou menos a mesma coisa, porque é um período de tempo imperceptível, porque é uma passagem da vida humana pela Terra, né? E aí eu acho que ele tem uma outra estruturação que vai aí, que é essa ideia da escala e da proporção e da sobreposição, né? Que é a ideia de que os humanos, eles são como pequenos formigas pros ancestrais. Inclusive tem um meme do Reddit que eu me divirto muito, que é a ideia de, pô, se os seres humanos conseguem invocar o Cthulhu, então os insetos deveriam conseguir invocar os humanos. E a pessoa fala, claro que consegue. Se um dia eu estiver na minha cozinha ver um monte de formiga em círculo chamando meu nome, é claro que eu vou ver o que tá acontecendo. E aí ele vai falar, beleza, se elas pedirem um pouco de açúcar, eu não vou. O que é pegar uma colherzinha de açúcar e jogar no meio das formigas? Pra mim é tranquilo. Até o momento em que uma formiga vai falar, ah, meu Deus, eu quero que aquela formiga me ame. E você vai falar, eu não sei como fazer isso, eu não tenho, então eu vou fazer o que eu posso. Aí você vai matar todas as outras formigas do formigueiro, deixar as duas juntas e a outra formiga vai ficar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Então essa percepção, se a gente fosse chamado por formigas na nossa cozinha, talvez a gente fizesse a mesma coisa. Mas a ideia é que é isso, né? Então, como a gente não é a entidade suprema, mas a formiguinha que chama, a gente tem um personagem que é marcado por um trauma, né? Porque ele tá ali numa situação e de repente ele percebe que o que ele tinha de estabelecimento pra entender o mundo não faz sentido, né? É um choque transcendental que a gente pode chamar, né? A descrição. E aí, eu acho que esse trauma é importante e eu vou dizer que eu acho engraçado e acho interessante os memes sobre o Lovecraft como um escritor do indescritível, do inominável, do irrepresentável. Mas eu sempre gosto de destacar que ele tem um processo muito complexo para descrever ou não descrever o indescritível, né? Porque a gente tem uma estrutura ali em que ele fala, olha, isso aqui é indescritível, primeiro passo. Aí o que ele faz? Ele dá uma descrição, que é o segundo passo. Ele tem cabeça de polvo, braço de gente, asa de morcego, pé de periquito, e aí você começa a ter essa quantidade de descrições que no fim das contas não conseguem gerar em você nenhuma imagem mental, porque é obrigatoriamente uma coisa que escapa dessa linguagem, dessa contribuição. Então ele fala, olha, eu vou tentar falar mais ou menos o que eu acho indescritível, mas assim, eu vou tentar, porque não vai dar pra você formar imagem nenhuma. Eu vou quase passar sensações aqui pra você e você monta na sua cabeça o que você acha
acha que é. Tanto por isso que eu acho que a gente vai conseguir ver em vários contos muita presença do som e do cheiro e de outros elementos e percepções ali, né? Acho que a gente vai falar mais disso, acho que no A Cor que Caiu do Espaço daqui a pouco, mas a gente tem paisagens muito complexas de sentidos ali, né? E aí, acho que mais dois elementos que a gente pode destacar nessa parte mais protocolar é que a gente tem personagens que, apesar de ficarem malucos com essa ideia, né, de terem essa crise, eles são muito precisos e confiáveis, né? Então, eles, pra não ir pra esse campo que a gente tava conversando agora há pouco, pra não entrar numa possibilidade narrativa que é psicótica, que é uma alucinação, que é uma coisa que a gente não tem certeza se é sonho ou realidade, apesar de terem horrores que vêm dos pesadelos, são horrores muito palpáveis, né? A gente tem narradores que estão ali, registro, é diário, a gente tem esse último elemento, né, que é a literatura ritual, a reintrodução que ele faz, que assim, ele tem uma sistematização hierárquica de texto. Então a gente tem um narrador que geralmente é um pesquisador ou um cientista, que tá escrevendo o diário, que encontrou reportagens, que tem registros precisos, e que a gente tem um livro ali, um Necronômico, a gente tem as pesquisas da Universidade de Miskatonic, a gente tem as ruínas das cidades de Arkham, Salem, Dunwich, aonde você quiser. São figuras, inclusive, que já estão no nosso imaginário, então elas já trabalham com essa espécie de porra, então tô lembrando de alguma coisa que aconteceu, né? Salem é uma cidade que a gente já conhece, a cidade dos gatos que tem, são cidades baseadas em contos de repertório que a gente conhece, né? E aí eu acho que tudo isso ele constrói uma coisa que é muito importante pra narrativa do Lovecraft, que é a ideia do fascínio, né? Acho que esse é o ponto do horror do Lovecraft, que é uma coisa que dá medo, mas não necessariamente uma repulsa. É um medo que te atrai, é um medo que faz... Que é isso? Acho que esse seria um panorama. Tem um trechinho aqui que acho que explica, trechinho dele mesmo, do livro Horror Sobrenatural em Literatura, que ele resume isso tudo isso que você estava falando. Ele fala assim, o único teste do realmente fantástico aqui seria o weird, né, na tradução. É apenas este, se ele provoca ou não no leitor um profundo senso de pavor e o contato com potências e esferas desconhecidas. Uma atitude sutil de escuta apavorada. Como se de um adejar de asas negras ou roçar de formas e entidades extraterrestres no limiar extremo do universo conhecido. E claro, quanto mais completa e unificada for a maneira como a história transmite essa atmosfera, melhor ela será como obra, num determinado meio. Né? Então essa ideia de que ela tem que ser complexa, quase ali, né, ele trabalha com uma ideia de metas narrativas, ali, uma narrativa dentro da outra. Né? E a atmosfera é mais importante que a própria história ali. Né? Quanto mais textos ele põe um dentro do outro, ele cria essa atmosfera de que, nossa, aquilo foi descrito por muitas pessoas, muita gente sofreu, muita gente ficou maluca com aquilo, né? Então ele vai criando essa atmosfera, né? E os excessos, né? Parece que quanto mais adjetivo ele coloca, menos a gente entende o que ele quer dizer, né? Então ele, por meio de um excesso de descrição, ele torna a descrição não descrita, né? Então tem ali uma técnica também, né? Nesse excesso dele ali, né? Assim. E aí ele fala, bom, é uma coisa indescritível que causa tal sensação. Então ele descreve 2, 3 vezes de forma tão excessiva que a gente já misturou tudo e não... Como assim? É uma cor que não existe, é um elemento que não tá na tabela. Por que tá acontecendo? Como é que eu vou visualizar uma cor que não existe? Porra. Quando a gente fala de terror e horror, né? Na cultura, em geral, a gente confunde, mas se você pega, sei lá, na literatura gótica, o horror seria algo que causa repulsa, que é insuportável, no sentido de não poder ser suportado. É insuportável. O horror é insuportável e ele vem de algo que aconteceu. Então, eu tive uma experiência e aquilo me causou horror. O terror seria o prévio. E é por isso que a gente por falar em memes, né? Não dá pra falar mais nada sem citar memes hoje em dia. Porque a gente tem aquela coisa assim, comigo um filme de terror jamais aconteceria, porque se meu carro quebra na beira de uma estrada escura e eu escuto um barulho, eu não entraria lá. E a gente pensa assim, ok, isso é óbvio, né? Porque o filme só aconteceu porque a pessoa foi completamente antinatural, teve uma reação antinatural que é essa de ir lá. Mas é porque o terror, ele atrai. Tem outra coisa que eu li, que as pessoas geralmente não sabem em que gênero elas estão. Não tem como ela saber que ela tá no gênero de terror, se ela ouve um barulho. Qual é o gênero da sua vida, né? Exato. Nossa, eu posso estar achando muito que o meu gênero é comédia, então se o carro quebrou aqui, está dando tudo errado e algo chamou meu nome nessa floresta escura, eu vou lá ver o que o Patati Patatá quer falar comigo. E era o quê? Um homem com a serra. Então tem essa questão do terror atrair. Aqui, né, em português a gente fala filme de horror e tal, a gente meio que não tem essa divisão, mas o terror
ele é prévio, ele é o que te fascina. Então, o terror, essa coisa que vem do espaço e que cai aqui no meu quintal e que as árvores começam a florescer belamente, primeiro aquilo fascina. Depois você começa a pensar assim, cara, mas essa cor não é natural. Isso Talvez tá meu estranho. filho não esteja muito bem. Talvez meu filho não esteja. Talvez a minha mulher não esteja legal. E tá tudo cinza aí, a cor some, né? Fica tudo cinza depois. Talvez eu não devesse ter tomado essa água colorida aqui, né? Essa água colorida. O vizinho veio avisar. E eu pensei assim, não, tá, essa água tá normal. Então, você tá entre a repulsa e o fascínio. E é esse fascínio que faz acontecer, né? Se eu tô num barco aqui com os meus amigos e tem uma forma que eu não sei nem se tá na horizontal, porque eu já perco a referência espacial, que é outra coisa que te atordoa. Mais atordoado do que você perder o senso do sonho, do que tá acontecendo. É isso que o Jorge trouxe, de você perder o controle do seu corpo. Eu não sei se eu tô de cabeça pra baixo. E eu não sei se essa porta tá abrindo pra dentro ou pra fora e sai uma forma gosmenta e massiva e você fica meio aterrorizado, mas você não consegue parar de olhar. E aí você faz essas tentativas de explicar que não explicam nada e que não conseguir explicar algo também é aterrorizante, né? Você tem coisa pior, Jorge que clinica, sabe? Você se sentir incompreendido. Nossa, eu não consigo falar com o Arthur porque eu sinto que eu falo, ele não entende o que eu tô falando, ele não acessa aquilo. Então, é o horror de múltiplas formas, fisicamente, o horror está para todo lado. Sempre tem uma coisa aterrorizante ali acontecendo. O indescritível, às vezes, é algo que também escapa da linguagem, né? E algo que muitas vezes, na maioria das vezes, está dentro de nós mesmos. Por isso também que, né, esses filmes, esse tipo de literatura nos atrai. Tá ali dando voz para as nossas sombras internas, né? E a gente lidando até o Freud falou, você lidar isso num livro, depois você fecha o livro e tá tudo bem, né? Não é como... Você passou, né, pelas aquelas emoções, mas você tá a salvo. Você não precisa lidar, né, como se isso emergisse do seu inconsciente ali pra vida, né, digamos. Né? Então, tudo isso nos atrai também porque, de alguma forma, nos explica, né? Nos traz ali algo de aquela questão do familiar estranho que a gente falou, né, no primeiro episódio. Assim, tem algo de familiar em tudo que é monstruoso. Sim. Né? Então é algo que realmente nos convida ali, né, a uma conversa, né, digamos. Tem uma coisa que acho que é importante falar para os ouvintes agora. No episódio anterior, falaram, queria que o Jorge comentasse mais sobre o texto do Freud, né, do Heimlich, do Infamiliar. A gente vai comentar mais sobre ele, acho que no episódio do A Vegetariana. Então vocês aguardem aí, preparem os caderninhos que a gente comenta mais. Eu queria fazer um breve parêntese. É só um parêntese mesmo, porque tá meio solto dentro do que a gente tá falando, mas eu não queria deixar de falar. Que é quando a gente fala da cultura, né, nossa, mas eu já ouvi falar dessa cidade, eu já ouvi falar disso aqui. E hoje, diferentemente da época em que o Lovecraft viveu, ele é muito conhecido, ele é muito lido, ao ponto de que já ultrapassou. Eu não preciso ler o conto para saber que existe um ser mitológico chamado Cthulhu. Isso já está na cultura. E ele já chegou num patamar muito interessante que já virou lugar comum quando a gente fala do Frankenstein, que é... Você conhece de um jeito e quando você lê, você vê que tem algumas diferenças, mas aquilo tomou forma na cultura, que é o Cthulhu, o monstro, ele é um sacerdote de algo muito terrível, de uma religiosidade muito absurda. E na cultura geral, no que a gente tem, nos memes, nos comentários, no que fica pra gente, é que ele seria uma espécie de Deus, né? Então a gente tem aquela piada dos Mormons de, teria 1 minuto pra ouvir a palavra de Cthulhu. Cthulhu, geralmente, ele seria, nesse caso, a pessoa que bate na porta. Ele seria o doutrinador, ele é o sacerdote. Então você tem uma camada de mal acima dele. Tanto que ele é mais material, embora seja pouquíssimo material, do que esses seres, né? Mas é só um parêntese para falar disso, do ponto que já chegou imageticamente o universo do Lovecraft. Vou aproveitar o seu parênteses para dar uma esticada nele. Eu acho que, se eu não me engano, aparecem essas outras que vão além do Cthulhu naquele da busca onírica por Kardashev, né? Que tem umas criaturas ainda mais esquisitonas lá. Mas é interessante
interessante isso que você falou, porque conforme fui lendo o texto do Cthulhu dessa vez, eu reparei que ele fala muito de teosofia. Várias vezes ele comenta. Porque se você se levar em consideração, né, os conceitos teosóficos, não sei o que, você vai realmente entender o que é a loucura, né, como uma pessoa pode, né, perder o controle. Eu até dei uma buscada nisso e parece que assim, ele, de certa forma, fez isso proposital mesmo. Dentro do materialismo dele, né, e do ateísmo, ele, de certa forma, considerou ali o que vem da teosofia, ali que tem a figura da Helena Blavatsky, talvez como principal propagadora, né, ele usou aquilo como uma espécie de forma de fazer uma metáfora ali, uma crítica, né? Então a teosofia tem essa ideia, né, de que existiram já civilizações antigas, muito anteriores das nossas, Atlântida, Lemúria, tal, e que existem, né, existem entidades aí que vão muito além do ser humano e essas épocas, né, imemoriáveis, tal. Inclusive a Blavatsky, ela comenta de um livro que ela teria, né, trazido vários ensinamentos, que é o livro de Dzian. E o Lovecraft tem o Necronomicon, né, que é também esse livro mencionado. Então tem uns paralelos, assim, que acaba formando uma espécie de... também uma crítica, né, mas tem ali uma espécie de paródia da coisa. Porque ao mesmo tempo, ele traz claramente as coisas dele como sendo ficção, né, e a teosofia traria como sendo real. E aí ele vai usar várias dessas, como se fossem símbolos, ícones, né, que viraram clássicos do ocultismo, né, então tem justamente esses sacerdotes de religiões ou cultos estranhos, né? Tem esses textos que são herméticos, essas ideias de outros tempos, né? De outras raças, de outras coisas. Então ele vai ali trazendo um paralelismo, ao mesmo tempo dizendo assim, né? Bom, se essas coisas aqui ocultistas fossem realmente verdade, de alguma forma, então o mundo seria um mundo de horror, né? Seria um pesadelo. E por isso eu tô trazendo aqui, porque eu tô criando uma atmosfera de pesadelo, né? Só que para mim isso aqui é tudo ficção, né? Isso aqui não é algo da esfera do real. Mas eu entendo que também tem ali um pouquinho né? Aí outro ato falho dele, né? Porque, bom, nesse mundo que a gente comentou, que tá se desfragmentando, a guerra, né? A impossibilidade de dar conta de tudo, no fundo ele tá... Bom, até pensando, talvez, será que tem algo de real nisso que trazem, né? De espiritualidade, né? De teosofia e tal? Será que eu realmente preciso, né? Me desesperar já, né? Ou só daqui a pouco, né? Então é interessante, né? Esses aspectos. E aí, muito disso foi o que depois virou mitologia, né? Do Lovecraft. Muito dessas questões do ocultista, a figura, né? Do ocultista. Tem jogos, filmes, né? Então, aquele que explora. Ele tem o Randolph Carter, né? Que é uma espécie desse tipo. Tem esses cientistas meio... que não são bem cientistas loucos no estilo mais clássico, mas são cientistas meio prestes a enlouquecer, assim, né? Momentos antes da crise. Ele quebra um pouquinho também essa figura clássica, né? Esse tropo do cientista maluco para cientistas que enlouquecem, né? Ele traz uma coisa meio diferente. Então, só para comentar, assim, e pensar também nessa ideia né, espacial e temporal dele, né? Quando ele traz, né, essas temporalidades de eras que existiriam antes do ser humano, nessas escalas, como o Arthur comentou, né? Ele faz muito, às vezes, inversões. Às vezes ele está falando do tempo. Acho que o conto chamado do Cthulhu fala muito do tempo, né? Essa entidade que estava esperando há eons ali, né? Enquanto ele dormia e sonhava, né? O sonho dele de destruição e tal. E já a Cor que Caiu do Espaço tem uma coisa mais da espacialidade, né? Da natureza, dali de um campo específico onde as coisas acontecem, né? Uma coisa que veio do espaço, né? De um lugar. Então é interessante que ele brinca, assim, né? Com ele faz essas inversões. Às vezes junta tudo, né? E às vezes ele faz essa dualidade, assim. Tanto a escala pode estar desfigurada pelo tempo ou desfigurada pelo espaço, de alguma forma. Foi dos artistas e dos poetas que as respostas pertinentes surgiram, e sem dúvida, o pânico ter-se-ia alastrado caso houvessem tido a chance de comparar suas anotações. De 28 de fevereiro a 2 de abril, a maioria deles havia sonhado as coisas mais bizarras, sendo que a intensidade dos sonhos teve um aumento descomunal durante o delírio do escultor. Mais de um quarto dos estetas relatava cenas e sons de algum modo semelhantes ao que Wilcox havia descrito.
e alguns dos sonhadores manifestavam um verdadeiro pavor da enorme coisa inominável surgida nos últimos episódios. Um dos casos descrito com riqueza de detalhes nas anotações foi bastante triste. A vítima, um arquiteto célebre com inclinações à teosofia e ao ocultismo, perdeu completamente a razão no dia em que Wilcox adoeceu e, por fim, sucumbiu depois de vários meses, gritando para que o salvassem de alguma hoste infernal. O Chamado de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, editora Companhia das Letras, tradução de Guilherme da Silva Braga. Bom, a gente separou 2 contos aqui para discutir com mais profundidade, que é o Chamado de Cthulhu, né, um bastante conhecido, bastante clássico, e o A Cor que Veio do Espaço, A Cor que Caiu do Espaço, é um título de difícil tradução, porque em inglês ele é Color Out of Space, né, que, enfim, a gente pode interpretar esse deslocamento, essa disjunção da cor e do espaço de várias formas. Acho que para quem não leu, para quem quer conhecer um pouco, então A Cor que Veio do Espaço, ele vai tratar da história de um vilarejo ali, de um aglomerado de casas, que vai ser profundamente afetado por um acontecimento em uma casa específica, que é um meteoro que cai, e esse meteoro, ele é de uma cor que não existe, é uma cor que ninguém nunca tinha visto. Ele tem uma coisa muito curiosa de um metal que é sólido e meio líquido ao mesmo tempo, e que vai diminuindo ao longo do tempo, e aí a gente vai acompanhando essa espécie de infecção, uma espécie de contaminação, talvez, para ecoar outro esquisito que a gente vai ler aqui, que é o da aniquilação, no Jeff Vandermeer. Então a gente vai ver esse espaço de contaminação ali, de troca, desse meteoro e dessas existências que vem no meteoro, nesse lugar dessa casa em específico. E o Chamado de Cthulhu, para quem ainda não leu, para quem não conhece esse texto, vai contar de uma investigação de uma pessoa que faz acerca de vários documentos e vários relatos que envolvem uma estatueta com uma criatura que tem cabeça de polvo, asa, corpo humanoide, e que envolve sempre pessoas em várias culturas e em vários momentos, dizendo uma frase que, segundo linguistas, significa "na casa em Rie, Cthulhu morto, aguarda sonhando", e morto ainda a gente vai descobrir que tem mais nuances, porque aquilo que não está morto, né, não pode morrer. Então a gente tem essa figura do Cthulhu que vai aparecer em vários momentos, em várias formas. A gente vai ver o desdobramento dessa investigação da pessoa que tem um parente afetado ali por esse enlouquecimento. E aí nesse conto, então, acho que só pra gente abrir a discussão e pra vocês fazerem o gancho entre aquilo que a gente tava falando e uma materialidade do texto, o primeiro capítulo, do primeiro parágrafo do Chamado de Cthulhu, a coisa mais misericordiosa do mundo é, segundo penso, a incapacidade da mente humana em correlacionar tudo o que sabe. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância, em meio a mares negros de infinitude, e não fomos feitos para ir longe. As ciências, cada uma empenhando-se em seus próprios desígnios, até agora nos prejudicaram um pouco. Eu gosto dessa ideia, né? As ciências até agora nos prejudicaram um pouco. Estão resolvendo as coisas, mas tá tudo bem dissociado, né? Mas um dia a compreensão ampla de todo esse conhecimento dissociado revelará terríveis panoramas da realidade e do pavoroso lugar que nela ocupamos. De modo que ou enlouqueceremos com a revelação, ou então fugiremos dessa luz fatal em direção à paz e ao sossego de uma nova idade das trevas. Ou seja, ou a gente vai ficar maluco, ou a gente vai abraçar a ignorância de novo. Só essa saída. Exato. Esse primeiro começo, ele é bastante marcante, né? Porque é uma pessoa, é uma narrativa em primeira pessoa já, falando sobre a ciência, sobre a sua totalidade. Acho que a gente tem algumas coisas para discutir a partir daí. O que vocês destacariam, acho? O que vocês gostariam de apontar no Chamado do Cthulhu antes da gente ir para a Cor que Caiu do Espaço? Bom, acho que até falando um pouquinho desse começo que você trouxe, é interessante pensar que essa ideia de totalidade, né, de alguma forma ele, né, vai ali trazer esse aspecto para falar da questão do horror, né, para fazer uma tentativa de atmosfera, mas é uma questão que tem sido muito conversada hoje em dia, né? Essa ideia de que a gente não pode mais ver as coisas tão, né, divididas, né? A ciência é dividida em tantos campos, né? A divisão entre o mundo natural, o mundo cultural, né? Que a gente precisa olhar o planeta como uma coisa mais, né, integral de alguma forma, até para entender essas crises ecológicas, mudança climática e tudo mais, que não respeitam essas divisões, né? São também de alguma forma entidades assim até irreconhecíveis por meio dessas formas, né, mais limitadas de conhecimento, assim, né? Por meio de caixinhas de conhecimento, digamos. E aí ele vai trazer que, bom, se a gente parar de olhar pelas caixinhas
e olhar a totalidade das coisas, a gente vai ver alguma coisa que a gente não quer, né? Vai ver, talvez, que o ser humano não é assim tão, né, diferente do resto, né? Vai ver que a gente tá fazendo mal pro planeta, vai ver que a gente tá, né, ali causando problemas, né? E vai ver também, né, aí do aspecto dele, que a cor da nossa pele não importa, né? Assim, as coisas não são essas caixinhas. E aí, pra ele, isso é horrível. Ele quer manter as caixinhas, né? Todo o resto é horror. Né? Eu gostei do desenvolvimento. Todo o resto é, né, puro pesadelo, ou você enlouquece ou você... Não, peraí, melhor voltar para a Idade Média, onde a gente não tinha noção de nada, né, do que admitir que existem coisas além das nossas caixinhas aqui, né? Então eu acho que é interessante que ele começa desse jeito, né? E aí ele vai desenvolver os caras, né, ali tentando dentro das caixas, né, dar conta de um culto, né, um negócio que aparece de um lado do planeta, o sonho de um fulano que trouxe de outro lugar, né, e tudo se, de alguma forma, conversando. E aí um pesquisador que foi atrás de mais informação e acabou morrendo, tal, e navegantes lá de um oceano, tal, que por acaso topam com a famosa cidade que saiu sem querer quando houve um terremoto, teve um terremoto e a cidade deu uma subidinha, assim, digamos. Um terremoto que, curiosamente, estava ligado também com todos os sonhos e aparições e tudo interconectado. Uhum. Porque eles já estavam sonhando e, na verdade, eu fiquei pensando, mas se eles já estão sonhando, pela própria teoria dele, o bicho já tá solto. Ele já tá por aí perturbando alguém, assim. O fato Né? de que ele acha que o bicho foi esmagado por um barco me deixou com um riso frouxo. Pô, o bicho tá gigantesco, sai do fundo do mar, você bateu nele com um barco, você acha que... Tá ele bom. vira geleia, né? Ele vira uma gosma e depois ele se reconstitui e aí ele fica lá, assim, né? Tá, e os caras vão embora e ele ficou lá, assim, mas peraí, ele voa. tem asa. É indescritível, Né? você não entenderia, Jorge, você não entenderia. É indescritível. Não, ainda bem que, assim, pelo que conto aparenta, já não tem mais jeito, já era, né? Então, ele começa falando isso, já era, né? Então, só vou contar como que aconteceu aqui que a coisa foi pro brejo, né? É mais ou menos isso. E você, Ana? Eu gosto, agora, né, relendo, agora que eu já tinha lido, e eu acho que a primeira vez que eu li, como era novidade, né, você se apega muito ao aspecto físico do texto, mas peraí, como que é esse bicho, né, o que ele tá falando? E agora, nossa, não faz, essa cabeça com esse corpo não faz sentido, não tá encaixando, como que é isso? E agora, E os músculos? eu tava mais atenta à atmosfera, Ao forma shape. como... Ao shape, ao bichão, shape do bichão lá. Como o vem aí é muito mais apavorante do que a vinda em si. O vem aí, hein? O dia que ele acordar, vocês estão ferrados. E aí todo mundo já... As pessoas não sabem o que tá acontecendo porque elas começam a ter sonhos, algumas pessoas começam a ter esses sonhos, outros, né, entram em estados febris e tal. Outros não ligam muito, eu fiquei com essa impressão porque quando o professor começa a questionar os amigos, vem cá, você andou tendo uns sonhos estranhos ultimamente? Tive mesmo, porra, não sei o quê. Aí anota, não sabe, não pergunta muito por que o cara quer saber e tal. Mas é esse grande vem aí que vai deixando... As pessoas adoram hoje em dia falar assim, eu não gosto de filme de terror, eu gosto de terror psicológico. Que é pra dizer assim, eu não me assusto com jump scare, mas aquele negócio assim do vai acontecer é o que me assusta. Que é a mesma coisa no final, metodologicamente é o mesmo medo. Então é esse medo do que eu não entendo, mas vai acontecer porque eu não tenho saída. Estamos todos condenados. E a hora que ele acordar, acabou pra nós. Acabou e não tem o que fazer, porque aquele que não morre, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nossa, você só não morre se você já estiver morto. Porque no mar, essa construção dessa atmosfera fascinante é inominável, é muito antigo. Linguisticamente você não consegue decifrar porque, eu gosto quando ele fala assim, porque a pessoa ficou repetindo algo como, aí joga um monte de consoante numa linha assim e faz umas quebras de palavras e fica, caramba, que frase absurda. Porque até fisicamente, assim, você lendo é estranho, é uma sequência de R com H,
Iene. E aí, caraca, como que se pronuncia? Então é tudo muito estranho, é tudo muito fora da compreensão, porque é algo que você não tem contexto, embora a gente tenha falado que nós, leitores, já temos esse contexto mesmo que a gente lê, mas no momento que você é o leitor primeiro ali, você não tem um contexto daquilo, porque aquilo nunca aconteceu, pois esses monstros, e o monstro é algo incontrolável, o monstro é algo que não cabe, então eu não controlo um monstro. Ainda mais monstros que são seres divinos dentro da sua mitologia e que é muito antiga e muito superior à humana. Então nós não somos nada para ele, nada. E aí nós somos insignificantes. Então essa insignificância, esse pavor inculcado de que, ó, vai pegar pro lado de vocês, aguardem. É o que deixa, o que cria essa atmosfera e o que me fez entender o fascínio de se criar em cima daquilo também. Não só o que o próprio autor criou, mas o que depois foi sendo replicado e as pessoas foram querendo replicar histórias dentro desse universo. O que tornou aquilo um universo, né? Que passa agora de autor para autor. Então essa atmosfera mesmo, esse inexplicável, esse é de fora, não é daqui, é uma cor que não existe aqui, é um metal que não existe aqui, é um bicho que não existe aqui. Eu não sei se tá abrindo para dentro, para fora, eu não sei se estou em pé ou se estou ponta cabeça, tudo isso cria essa costura, né? E é uma coisa que nós falamos em off, nós três uma vez, não é como se o Lovecraft fosse um gênio da escrita. A escrita dele é bem simples, assim. Se você lê no original, você não tem muita dificuldade em entender. A questão aqui não é a inventividade linguística, embora ele fale que existe uma língua que não é compreendida, mas que o mero visualizar daquelas placas já onde estão escritas já deixa uma pessoa em estado de loucura e tal. Não é como o Tolkien, que cria todo um arcabouço linguístico para que... Não, você tem vislumbres daquilo ali. A pessoa que reproduz o skyline daquela cidade tão terrível, ela só consegue reproduzir aquilo em estado de sono, um sono febril. Então é quando o artista lá começa a moldar essa cidade, é quando quem pinta começa a pintar essa cidade. Então, ele fica nisso e não na linguagem em si. Você fala assim, nossa, um puta escritor. Não estou falando que não seja um bom escritor, mas assim, é um puta escritor. É na linguagem que ele brilha. Não é na criação. É o que ele criou, é o que ele estabeleceu ali. E eu imagino que ele deve ter morrido muito frustrado de não ter agora o prestígio que ele tem na sua época, né? Que é a grande tristeza do artista, porque 99% vai ser assim. Eu fico aliviado, porque de imaginar um Twitter do Lovecraft, eu já... Ah, meu Deus, que ser humano asqueroso. Ia ser péssimo. Nossa, eu não gostaria de ler ele com uma conta no Twitter, mas Jesus amado. Mas eu acho que é bem isso mesmo, né? A grande contribuição dele é a questão da mitologia que ele criou, né? Eu fico tentando imaginar as pessoas lendo na época, assim, né? Porque estavam acostumadas ali com fantasmas, com lobisomens, com coisas ali mais tradicionais. E aí vem essa coisa cheia de tentáculos e bolhas e dentes e não sei o quê, né? Então é algo que realmente, né, criou ali uma nova forma de ver, né, possibilidades dentro da literatura de horror. E que justamente foi o que manteve, né? E teve discípulos e teve outros gêneros que se inspiraram, né? Eu acho que, assim, é inegável dizer que ele, né, não inspirou uma enormidade de outras obras posteriores. Assim, né? Acho que a contribuição dele marca até coisas que não estão no nível ali, né? Não estão nessa mesma pegada do monstro e tal, né? Como a gente falou, do tentáculo, né? Da ideia da atmosfera. Ele tem até esse livro sobre como criar atmosfera em horror, né? Então, que ainda não era algo também assim comum, né, de se abordar. Então, tinha o gótico e tal, mas é diferente, né? Então, ele inovou de várias maneiras, assim, né? Mas o texto em si tem muita coisa que a gente pode criticar, né? Várias vezes ele é cansativo, né? Várias vezes a gente acha, nossa, você já disse isso, já deu, já entendi, né? Então, às vezes a gente acha que ele passa do final, assim, né? Poderia acabar um pouco antes, então tem várias questões, fora os adjetivos, que a gente pode até entender que tem algo ali de propósito, assim, né? Pra criar justamente essa coisa, né? Muito adjetivada pra nos atrapalhar a leitura, né? Pra ser estranho no texto também. Mas pra ser honesto com ele nessa pontuação, tem 2 contos que eu acho genuinamente bem escritos, assim, né? Acho que a gente até comentou isso quando a gente tava pensando a pauta desse episódio, e já pra fazer a união das duas pontas. Eu gosto
gosto muito de um texto que ficou traduzido na versão da Companhia das Letras como O Assombro das Trevas. Acho um bom conto de verdade, assim, tecnicamente bem escrito. E gosto da Cor que Veio do Espaço, que foi o conto que a gente trouxe aqui, concordando com o Jorge. Acho que ele estica um pouquinho a mais, mas com um propósito muito claro, né, do que tá acontecendo ali. Porque, enfim, a gente tem um homem que vai passar pela casa e vai ouvir a história e vai compartilhar a experiência dele. E no final, quando a gente já entendeu o que aconteceu, ele volta com outras pessoas, né, que pra gente, hoje em dia, enquanto leitores contemporâneos, a gente já entendeu que esse seria um marcador de, olha só, aconteceu de verdade, e tudo bem. Mas acho que, enfim, pro momento e ali pra proposta que ele tava fazendo, ele coloca mais uma cena em que ele vai com mais um monte de pessoas e todas elas vivenciam tudo aquilo de novo, mais uma vez, né? Que acho que é um pouco desse eco que o Jorge falou. Tá bom, isso você já contou. Já dava pra saber que ia acontecer isso. Vocês foram porque quiseram. Exato. E aí eu acho que nesse A Cor que Veio do Espaço tem uma coisa que apareceu pra mim nessa segunda leitura, e é uma segunda leitura depois de eu ter lido Voz de Chernobyl 3 vezes por causa da tese, e eu acho que nesse momento eu peguei um paralelo ali muito interessante, que a construção que ele faz dessa cor que não existe, desse movimento que não existe, da água que as pessoas bebem, de como a natureza é afetada por aquilo ali, na verdade foram duas perspectivas que apareceram pra mim, e por isso que eu fiz o paralelo com Voz de Chernobyl. O primeiro é essa ideia de um inimigo invisível, assim, né? Que parece muito com a própria radiação ali, do que acontece. A radiação contada pelo ponto de vista, pela perspectiva de pessoas que não sabem o que é radiação. Então, que poderiam ser qualquer outra coisa. Então, assim, tem relatos de flores que brilham, tem relato de como os animais reagem àquilo, da hostilidade dos animais em relação àquele espaço contaminado. Enfim, a gente tem uma série de paralelos que entram ali, e que acho que esse paralelo não é, nossa, ele previu a radiação. Não é isso que tá em voga. A gente tá lidando ali com a maneira que a sociedade naquele momento vai lidar com elementos malignos, entre aspas, maléficos, sei lá, elementos estranhos, estrangeiros, que não trazem coisas positivas para os seres humanos, e que a gente não compreende, que a gente não entende. A radiação até aquele momento era uma coisa complexa, confusa, acontece alguns anos depois do uso da bomba atômica pelos Estados Unidos, e a gente tem um relato de pessoas que estão no campo e estão vivendo isso, né? A gente não tem necessariamente uma representatividade das pessoas que viveram aquilo com explicação científica. Olha, claro, quando a radiação acontece, então a gente tem essa representação do elemento não visto, não percebido, um elemento em que as pessoas não conseguem lutar contra isso. É muito interessante, porque a formação do país ali é uma formação muito bélica, muito guerra e de conflito, então eles têm um inimigo, entre aspas, ali, que eles não conseguem atirar. Então a Rússia, a União Soviética, ela começa ali a organizar a vida e o combate e as coisas em missões de guerra. Mas o que você vai fazer com esse inimigo? Você só não consegue atirar na radiação. E aí eu acho que essa perspectiva aparece pra mim, nessa Cor que Veio do Espaço, nesse momento em que a gente tá lidando com um elemento que a gente não conhece e que a gente acaba colocando essa agência em atores não humanos, né? Então a gente tem ali muito a ideia do que é a água contaminada, o que aquela fonte contaminada vai representar para aquela família. Como os animais da região vão interagir com aquele terreno e com as pessoas ali. Como as árvores são afetadas por aquele terreno, a casa, como é que ela tá afetada, as pessoas que estão ali, que também, né, acho que o Jorge pode falar disso com mais profundidade, mas o elemento humano, ele acaba ali até horizontalizado com os elementos não humanos, porque assim, a casa, a árvore, a água, o animal e os moradores ali, eles são afetados de maneira horizontal. Todos ali estão afetados pelo mesmo mal. E isso eu acho que é muito interessante de visualizar. E nesse ponto do incompreensível, me veio também uma perspectiva muito clara de que a gente tá acompanhando uma narrativa em primeira pessoa desses protagonistas que têm a mesma visão que o Lovecraft. Essa mesma visão que o Jorge comentou, de que, porra, sair da caixinha é desesperador. Então ficou muito claro pra mim nesse momento de leitura de que se aquilo for uma outra existência, em uma outra dimensão, em uma outra forma, eles não fizeram nenhum esforço, não passou em nenhum momento pela perspectiva de ninguém de que existia uma possibilidade de uma outra vida com agência, de que existia uma possibilidade
de comunicação, de que, sei lá, o exercício de alguém ter morrido poderia ser, sei lá, um exercício daquela outra forma de vida tentar se comunicar e não conseguir fazer a comunicação. Entende? Eu acho que existe pra mim ali uma limitação muito clara de que, olha, essa outra forma de vida é um absurdo, ela só pode ter os mesmos intuitos maléficos que a gente. É a ideia do alienígena, que só pode entrar no planeta Terra se for pra invadir e colonizar, como a civilização ocidental. Não existe outra possibilidade. E isso pra mim ficou muito forte, assim. Eu gosto bastante desse conto também por causa desse lado ecológico, né, que ele tem. E eu tava até pensando agora aqui, né, não tinha ainda a questão da guerra atômica, né, da radiação nesse sentido, mas talvez ele estivesse até pensando, ou, né, sentindo ali da época, a questão de poluição, talvez que já era algo, né, que existia desde o século XIX, né, muito forte. Poluição do ar, poluição da água, né, isso já, ali naquele momento já estava, 1926, que acho que é o conto, né, já era algo real, né. Então, poderia ser por esse sentido também, mas de certa forma talvez ele tenha antecipado muita coisa, né, coisas que a gente discute hoje, né, justamente dessas contaminações e dessas mutações, né, que podem acontecer por causa de contaminações, por causa de não só radiação, mas às vezes até por pesticida, né, por outras coisas que a ação humana aí de alguma forma afeta a natureza. E é justamente interessante isso, né? Que ali, o que acontece com a marmota, daqui a pouco acontece com o filho, daqui a pouco acontece com a esposa, né? Então é isso, as caixinhas, né? Pô, abriu todas as caixinhas aqui, e agora? Igualamos, né? Estamos sofrendo da mesma forma. Só que o que o Arthur falou, né? Eles ainda deixam a coisa alienígena, né? A cor, numa caixinha outra, né? Isso aqui não pode ser, né? Porque bom, a cor, sem que não é uma cor, pudesse ser tão humana quanto nós, né? Aí já é demais, né? Aí fudeu, né? E se o outro for humano? Aí lascou. É isso que a gente tava falando. O outro só pode ser o mal, né? O que vem de fora só pode ser mal. Não tem até condição. Porque, né? Aí daria pra dizer assim, bom, então talvez nem é um outro, somos nós mesmos, né? Ali causando. Não, jamais. Né? Aí... Que é a questão no chamado do Cthulhu, quando você tem a descrição lá um cara chega perturbado lá na polícia porque tá tendo um culto e aí o narrador chama, né, de voodoo mestiço, e é tudo horrível, o cântico é horrível, o batuque é horrível, as vozes são horríveis, as pessoas são horríveis, e ele deixa o tempo todo claro, assim, são mestiços, são pessoas de pele escura. Ele foi morto por um negro que esbarrou nele, no caso. Com certeza não foi acidental. Com certeza não foi acidental. O cara já tinha 80 e tantos anos e tomou uma queda. Não, mas foi o negro que matou ele. Ele esbarrou nele porque quis. Aí foi. Qualquer queda ia levar esse... Ele era negro e estrangeiro, né? Marinheiro. Estrangeiro, nossa, porque era no porto. Então E aí só pode ser o mal. Tanto o negro, que é marinheiro, que tá ali naquele porto, quanto esse marinheiro culto, é pobre também. Ai. É pobre, nossa senhora. Quanto mal pode caber numa pessoa? Então acho que a gente consegue visualizar essas construções todas que a gente apontou, na Cor que Caiu do Espaço e no Chamado de Cthulhu, mas eu recomendo pra quem se interessar e gostar, procurar mais um ou outro conto, assim, acho que são contos que são fáceis de encontrar. A companhia vai lançar, no fim desse mês de setembro, uma coletânea nova, e eu gosto bastante da tradução da companhia do Lovecraft. Vai ser toda a ficção, toda a prosa dele escrita em 2 volumes, sai no final desse mês. Eu, inclusive, das cópias todas que eu tenho aqui na biblioteca, o que eu mais gosto é a coleção da biblioteca Lovecraft que tem da companhia, e eu acho que acabarei trocando as cópias que eu tenho aqui por essa daí, porque eu gosto realmente bastante da tradução do Guilherme, inclusive deixa eu acreditar ele direitinho. O tradutor é o Guilherme da Silva Braga. Eu gosto dessas traduções, acho bem bacanas. Então, enfim, se vocês quiserem, recomendo essa leitura. É o que a gente falou, assim, vocês não vão conseguir devorar esses contos de uma hora para outra. São contos longos, é uma linguagem bastante marcada pela datação ali, acho que, enfim, pela inovação temática, talvez, da coisa, do conteúdo da coisa, a estrutura técnica ali, o instrumental que ele usa, às vezes ele é um pouco difícil, assim, mas vale a pena conhecer porque a
A mitologia que a gente conta aqui é uma mitologia que vai envolver uma série de ordens de existência. Vocês vão descobrir seres que vivem através da transposição de mentes em bibliotecas por aparatos ópticos e que tem a ver com civilizações em Plutão. Vocês vão encontrar civilizações de seres que parecem pneus e bonecos Michelin e a roupa da Bu no Monstros S.A., que vivem na Antártida e que são inimigos diretos dos grandes antigos, que são os que vivem em R'lyeh, no fundo do mar. Enfim, vocês vão descobrir que tem ali uma série de construções que ele propõe ali no fundo e também contos que são mais ligados a esse universo onírico dos sonhos, ao mundo dos gatos, às cidades da Arábia, que ele escreve como cidades da Arábia. Enfim, são muitos espaços que ele vai atuar mais ou menos nesse caminho. Tem um outro conto que eu acho interessante, inclusive, que é de um estudante que vai alugar um quarto numa cidade, e aí é uma coisa meio Aleph, assim, ele descobre que o quarto dele tem uma dimensão a mais, e tem uma bruxa que vive ali, é um quarto amaldiçoado e tal. Esse conto é bastante interessante, assim, então, enfim, acho que tem algumas coisas que valem dar uma olhadinha por essa proposta, assim, de visualizar como que é essa construção do material que ele faz. Vocês têm algum recado final para quem nos ouve? Porque temos um bastante importante. Acho que é interessante dizer que a gente vai retomar a questão do Weird lá na frente, né, nos últimos episódios, mas não esqueçam, né, não percam de vista aí as coisas que a gente falou hoje. E espero que nossos comentários consigam trazer para quem for ler o Lovecraft a partir de agora, né, um pouco mais de outras questões para pensar ali enquanto lê, né, outras camadas talvez para complexificar ali um pouquinho mais essa leitura. Bacana. Bom, o recado mais importante que a gente tem a fazer é que teremos um próximo episódio, então, daqui 2 semanas, para falar sobre O Sujeito Ser Estranho, com 2 contos do Murilo Rubião. 3 contos do Murilo Rubião: O Pirotécnico Zacarias, O Ex-Mágico da Taberna Minhota, que esse é um dos meus preferidos, e Os Dragões. O Pirotécnico Zacarias eu gosto também, são os meus 2 preferidos dele. E a gente vai, então, trazer isso para vocês logo mais. Mas é importante que, se você está gostando dessa proposta, gosta desses episódios, agora que você já ouviu 2, e está vendo junto conosco mais ou menos o formato final dos episódios, é importante que a gente consiga pagar a manutenção e existência desse episódio até o final dessa temporada. Para isso acontecer, a gente precisa que você entre em apoia.se/leitura estranha e contribua conosco em uma das faixas de 10, 20 ou 40 reais. É bastante importante que a gente consiga pagar a manutenção do podcast para que ele continue existindo. Também é outro motivo pelo qual fazemos em temporadas. Então, para que a segunda temporada possa existir e ser editada, a gente precisa que vocês colaborem. Infelizmente, fazer conteúdo digital na internet funciona mais ou menos nessa pegada. Lá na página do Apoia-se, vocês conseguem ver todos os episódios dessa temporada, uma mini bio de cada um que faz e onde seguir a gente, para vocês ficarem de olho nos próximos episódios e em tudo que a gente faz por aí também. Então ficamos por aqui e até a próxima Leitura Estranha.